Meu povo, o Bahia voltou a vencer, né? 2-1 contra a equipe do São Paulo, dois gols do William José. Rogério Ceni pela primeira vez como técnico vencendo a equipe do São Paulo após 12 jogos. Um jogo para a gente falar de muita coisa que aconteceu. Acho que tem alguns pontos interessantes para a gente comentar, para a gente fazer essa análise. O Tricolor daí consegue um resultado positivo, agora assume a quinta colocação. É o primeiro jogo da rodada, então a gente provavelmente pode cair de posição, mas o Bahia consegue se manter na primeira página da tabela, perto dos primeiros colocados. Quero comentar com vocês aqui tudo o que aconteceu nessa partida. Não esquece de deixar o teu like, é muito importante que você deixe o like porque o Bahia ganhou. Então é mais importante ainda que você deixe o like, é importante que você comente o que, é que você achou da partida, é importante que você se inscreva se você ainda não for inscrito, confere aí se você não é, para você poder ajudar o canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando justamente sobre a partida, sobre o que aconteceu, sobre o início. Quero comentar sobre vocês aqui com a escalação. O Rogério Ceni acabou enviando a campo o time titular do Bahia, o que eu não acreditava que iria acontecer por conta do desgaste físico, principalmente em consideração à partida contra o Internacional. Ele fez diversos apelos na coletiva, falou sobre o não adiamento da partida, né, que o Bahia solicitou que fosse no domingo, e um monte de coisas, e eu acreditava que o time hoje seria o time reserva ou misto, enfim, que algumas peças ficariam no banco de reservas, mas não foi o que aconteceu. Isso dá um claro indicativo de que o Bahia entrou em campo sabendo e querendo muito os 3 pontos. Era muito importante para o Bahia voltar a vencer justamente contra o São Paulo, porque você, primeiro, olhando somente para o Campeonato Brasileiro, você consegue se manter na primeira página da tabela, consegue se manter perto dos primeiros colocados, e aí quando você amplia, né, para o retrospecto geral do Bahia na temporada, era importante esse resultado justamente para dar confiança novamente para a equipe, para já espantar essa má fase que estava começando a surgir após 2 derrotas para Grêmio e para Internacional. Bahia começou bem o primeiro tempo, na minha opinião, jogando bem, tocando bem a bola, criando boas oportunidades, conseguindo chegar à última linha do campo. Aí faltava a definição. Faltava o Bahia conseguir definir as jogadas, faltava o Bahia conseguir ser incisivo, né? Criar mais as situações assim e aproveitar. O que aconteceu, por exemplo, assim, pegando um exemplo meio básico para vocês, não sei se vocês acompanharam a final da Champions League, mas o PSG jogou contra a Inter de Milão e o PSG tem um estilo de jogo, não vou dizer que é parecido, mas é um estilo de jogo que propõe a partida, né? Ele tem a posse da bola, ele cria diversas oportunidades ali, sempre com a bola no pé e tal. A posse de bola é a prioridade da equipe. E aí é um time que sempre finaliza muito, é sempre um time que aproveita quando chega na última linha do campo, sempre finaliza as jogadas. E é isso que está faltando para o Bahia, faltava para os últimos jogos e falta nesse também. Era chegar na última linha do campo, finalizar bem, finalizar com perigo, finalizar a jogada, seja com finalização, seja com alguma situação que gere um escanteio, alguma falta, enfim. Faltava o Bahia justamente isso. E no primeiro tempo o time até criou as oportunidades, faltou a eficácia para fazer o gol. O Bahia teve a bola na trave, teve outras oportunidades, enfim, não conseguiu abrir o marcador. E aí a gente vai para o segundo tempo. Eu acreditava que o Rogério iria começar a fazer as modificações. Eu falei, poxa, se o Bahia não fazer o gol cedo, se não conseguir abrir o placar, perdão, logo, vai sofrer bastante. O São Paulo pode crescer na partida, vai fazer as trocas, tem um time que está mais, assim, vamos dizer, leve para esse jogo, né? O Bahia que tinha uma responsabilidade maior justamente por jogar em casa, mas o Bahia consegue, né, abrir o placar. Uma boa jogada do Eric Puga, e aí ele faz o cruzamento para o William José abrir o placar, e o William José que já vinha fazendo um bom jogo, principalmente um jogo de pivô, né, recebendo bem aquela bola, ajudando o time a sair de trás, ou se não, organizando o ataque do time na chegada, ele que estava já merecendo esse gol, fez 1-0, e aí foi um Bahia que começou a crescer na partida, aí veio as modificações do Rogério, o Kaique entrou muito bem pelo lado direito no lugar do Ademir, e sofre o pênalti também, o Kaique tem muita habilidade, um cara que eu gosto bastante nesse time do Bahia, não sei se é para ser titular, mas vindo do banco de reservas é uma ótima opção. Ele veio, foi para cima, buscou a penalidade, a gente conseguiu depois converter com o William José e aí 2-0. Aí era um jogo tranquilo para o Bahia, era administrar o resultado, só que aí o São Paulo consegue um pênalti, que na minha opinião foi pênalti, né? O Daronco, na minha opinião, foi bem na arbitragem de hoje, tanto na marcação do pênalti para o Bahia, quanto na marcação de pênalti para o São Paulo, foi pênalti do Jean Lucas, o São Paulo cobrou, né, e fez o gol, diminuiu o placar 2-1, e aí foi um Bahia que mesmo assim não conseguiu deixar o São Paulo crescer tanto assim, ter tantas grandes oportunidades, foi um jogo de controle do início até o final, e isso é importante valorizar.
3 pontos, o Bahia na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, momentaneamente, bem, vamos dizer assim, colocado, né? Depois aí de 11 rodadas, feliz com esse momento do clube no Campeonato Brasileiro, a gente conseguindo nossos pontos, era importante vencer o São Paulo, que eu acredito que vai ser um adversário direto do Bahia numa luta ali por Libertadores, ou até mesmo para se manter nas primeiras colocações, um resultado importantíssimo. Destacar o William José, que fez os 2 gols do dia de hoje, a gente sempre fala do centroavante, de faltar um centroavante, de precisar contratar e tal, e o William José, eu sempre falei com vocês, e aqui não é dando mérito somente quando faz gols, mas eu sempre falei, o William José é um jogador que é assim importante para esse time do Bahia, é um cara que exerce uma função ali de pivô e tal, tem uma movimentação que é muito interessante e que ajuda o time a criar situações. Ele é um ótimo finalizador também de jogadas. Ele estava passando por um mau momento, o time por si, né, dentro do ataque não estava conseguindo aproveitar tantas oportunidades e o Ener José hoje conseguiu aproveitar, fez os 2 gols. O Lúcio depois entrou ali no segundo tempo, ficou alguns minutos em campo, teve algumas oportunidades, mas nada assim tão claro, nada que fosse de responsabilidade para ele poder finalizar a jogada em gol, mas é um cara que eu torço muito também para voltar a marcar, porque se o Bahia tem esses 2 centroavantes em forma, bem, num ótimo momento, o time vai poder ganhar muito com a força ofensiva. A gente sempre fala de precisar contratar mais um atacante, eu também acho que precisa contratar, só que a gente também precisa valorizar aqueles que estão aqui, o William José, o Lúcio Rodrigues, o Kaique, que sempre vem entrando no segundo tempo, o Ademir, enfim, todos esses jogadores eles precisam crescer também para ajudar o time ofensivamente. Não adianta somente a defesa ficar ali sobrecarregada, tentando manter o 0 no placar, se o ataque também não faz a parte dele. O Bahia hoje soube construir bem o placar, sobre controlar o jogo do início até o final, na minha opinião. O São Paulo em nenhum momento foi uma grande ameaça assim para o Bahia, em nenhum momento o São Paulo cresceu no jogo, colocou o Bahia para trás ou criou tantas oportunidades em sequência. Não, depois ali do primeiro gol do São Paulo, né, o São Paulo teve um pouco mais da bola, teve um pouco mais de volume, mas nada que fosse tão alto assim, nada que colocasse em risco o placar, e o Bahia conseguiu administrar muito bem, do início até o final, venceu a partida, 3 pontos importantíssimos. Eu falava para vocês, esse jogo contra o São Paulo eu não esperava uma grande atuação, principalmente por conta da parte física, né? Mas, enfim, me surpreendeu bastante. O Bahia conseguiu, mesmo desgastado, mesmo esgotado fisicamente, mentalmente também, após a eliminação da Libertadores, conseguiu dar uma resposta à altura diante do seu torcedor, 2-1, e agora a gente segue para o próximo jogo de Campeonato Brasileiro. O Bahia que vai ter agora um intervalo, vai ter a data FIFA, vai ter os jogos da seleção brasileira, um tempo que o Rogério poder treinar, os atletas poderem descansar e a gente conseguir voltar a toda e conseguir mais um resultado positivo. E aí depois são os jogos de Copa do Nordeste, e aí o Bahia para fazer uma mini temporada enquanto o Mundial de Clubes estiver acontecendo. E aí o Tricolor de Aço fica só assistindo, né? As equipes brasileiras, são 4 brasileiros, Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, jogarem esse Super Mundial de Clubes. A janela vai estar aberta também, então os clubes vão poder contratar. É um período pequeno em junho, né? Se eu não me engano é de 10 dias. Abre no dia 1 e fecha no dia 10. Eu acho que é isso, tá? Se tiver errado, pode comentar aqui nos comentários, pode me consertar. E aí depois, em julho, tem de fato a janela aberta para todos os clubes poderem contratar e por um tempo muito maior do que essa janela do Super Mundial de Clubes. Não sei se o Bahia vai se movimentar já agora nessa primeira janela ou se vai esperar de fato para julho. Eu acredito que seja justamente para julho, os reforços chegando. E aí, que reforços, né? O goleiro, o Patrick Sequeira, que o Bahia está tentando negociar e está tentando trazer lá do Casa Pia. E aí as outras posições que o Tricolor de Aço deve estar monitorando, jogadores para o meio de campo, jogadores para o ataque e principalmente jogadores para a defesa. O Bahia precisa de um goleiro e precisa também de um zagueiro para a sequência da temporada. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.